Não é à toa que o Egito Antigo seja uma das civilizações mais intrigantes e fascinantes da história, que capturam a imaginação e o interesse de estudiosos e entusiastas ao redor do mundo. Este império, que floresceu ao longo do rio Nilo por mais de 3.000 anos, é conhecido por suas notáveis realizações arquitetônicas, culturais e científicas, bem como pelos seus mistérios profundos e enigmáticos. Entre os enigmas mais notáveis estão as pirâmides de Gizé, particularmente a Grande Pirâmide, que, por séculos, intrigou arqueólogos e historiadores. Como foram construídas essas estruturas colossais com tecnologias aparentemente rudimentares? Qual era o propósito exato desses monumentos e por que foram erguidos com tamanha precisão? A explicação oficial seria de que a Grande Pirâmide foi construída como um túmulo para o faraó Quéops, ou Xufu, que governou durante a quarta dinastia do Império Antigo, por volta de 2580 a 2560 a.C. Segundo essas explicações, essas pirâmides serviam como tumbas monumentais para os faraós e membros da realeza, com o objetivo de garantir uma transição segura para a vida após a morte e perpetuar o nome e a memória do faraó. Porém, nunca na história do Egito nenhum corpo foi encontrado dentro das pirâmides. Estariam escondendo algum segredo por trás dessas construções? Vamos observar os detalhes e o lado oculto da inteligência, design geométrico e tecnologia por trás dessas realizações arquitetônicas. Que inclusive, nos dias atuais não temos tecnologia suficiente para reproduzir tamanha precisão com alinhamentos nos pontos cardeais e constelações. As pirâmides são muito mais do que apenas estruturas antigas e impressionantes. De acordo com algumas teorias, as pirâmides seriam, na verdade, catalisadores de energia, capazes de canalizar e amplificar forças energéticas da Terra e do universo. Algumas pirâmides possuem propriedades especiais devido ao seu design geométrico e à orientação em relação aos pontos cardeais. Acredita-se que as formas e os ângulos específicos das pirâmides poderiam criar campos de energia que afetam o ambiente ao redor e até mesmo as pessoas que estão dentro ou perto delas. Em alguns cenários, as pirâmides são vistas como dispositivos de geração de energia que poderiam ter sido usados por civilizações antigas para diversos fins, desde a produção de energia até a cura e o equilíbrio energético. Como se o alinhamento fosse extremamente calculado e estivesse em um ponto estratégico do mundo. As pirâmides de Gizé, especialmente, estariam alinhadas com uma precisão quase sobrenatural. A Grande Pirâmide, por exemplo, está alinhada com os pontos cardeais com uma exatidão impressionante. Isso não é apenas coincidência, mas uma evidência de que os egípcios tinham um conhecimento profundo dos movimentos celestiais e da energia da Terra, que hoje em dia só conseguimos sonhar em compreender. A posição das pirâmides está ligada a constelações específicas, como Órion. A ideia é que as pirâmides foram construídas para alinhar-se com as estrelas dessa constelação. Como se os antigos estivessem tentando fazer uma ponte entre o céu e a terra. Originalmente, a Grande Pirâmide tinha cerca de 146,6 metros de altura. Atualmente, devido à erosão e à perda da camada externa de pedras, sua altura é de aproximadamente 138,8 metros. Cada lado da base da pirâmide mede cerca de 230,4 metros. O volume da pirâmide é cerca de 2,6 milhões de metros cúbicos. A maior parte da estrutura da Grande Pirâmide é composta por blocos de calcário, especificamente calcário de alta qualidade extraído de pedreiras locais. Esses blocos foram usados para a construção das camadas externas e também para o revestimento da pirâmide, que originalmente era polido e brilhante. Esses blocos de calcário que revestiam a pirâmide eram geralmente mais uniformes e maiores. Eles podem medir até 1,5 metros de comprimento, 1 metro de largura e 0,5 metros de altura. Cada bloco de revestimento pode pesar entre 5 e 15 toneladas. Para as câmaras internas, como a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha,
foram usados blocos de granito rosa. Esse granito foi extraído das pedreiras de Aswan, que ficam a cerca de 800 quilômetros de Gizé. O granito é um material muito mais duro e resistente do que o calcário. Esses blocos geralmente medem cerca de 1,5 a 2 metros de comprimento, 1 metro de largura e 0,8 metros de altura. Cada bloco pode pesar entre 2,5 e 15 toneladas. Os antigos egípcios usaram o granito para construir câmaras internas específicas por causa de suas propriedades elétricas ou energéticas. Eles acreditam que o granito poderia ter sido utilizado para realizar rituais ou acessar dimensões ocultas devido à sua durabilidade, resistência e condutividade. A base da pirâmide e outras partes menos visíveis foram construídas com blocos de calcário mais simples e menos refinados, que eram mais fáceis de trabalhar e menos caros. A ideia é que o calcário, contendo carbonato de cálcio, poderia estar relacionado a antigos conhecimentos sobre energias telúricas ou linhas de energia da Terra. O calcário é visto como um receptor ou condutor passivo de energia devido à sua estrutura mineral. Há também a crença de que o calcário foi escolhido não apenas por suas propriedades físicas, mas por seu simbolismo. O material poderia estar ligado a conceitos de equilíbrio e harmonia cósmica, alinhando-se com a ideia de que as pirâmides servem como um ponto de conexão entre o céu e a terra. Porque a história nos conta que tudo isso seria uma mera coincidência? Qual o objetivo de nos esconder os conhecimentos e as tecnologias por trás dessas construções? Seria para esconder que os povos antigos teriam um conhecimento oculto sobre energia livre e ligações entre o céu e a terra? Os desenhos e hieróglifos encontrados nas pirâmides são notavelmente complexos e revelam um alto grau de sofisticação artística e simbólica. Os hieróglifos têm significados simbólicos profundos. Por exemplo, as cenas de oferendas e rituais são comuns e refletem crenças sobre a vida após a morte. Os símbolos, como o Ankh, símbolo da vida, e o Scarab, escaravelho, aparecem frequentemente e têm significados específicos ligados à proteção e à regeneração. Esses hieróglifos e pinturas são uma janela para o mundo espiritual e cultural dos antigos egípcios, mostrando uma integração sofisticada entre arte, religião e vida cotidiana. A precisão e a riqueza dos detalhes refletem a habilidade e a tecnologia dos artistas sobre o profundo significado desses trabalhos, que por incrível que pareça perdura há mais de 3.000 anos. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando pensamos em uma tecnologia desse nível, é de que essa civilização manteve algum contato com seres cujos conhecimentos e habilidades transcendiam a compreensão humana naquela época? Esses seres seriam os Néfilis, antigos gigantes mencionados em histórias antigas e em algumas passagens bíblicas, que surgiu diante a corrupção dos anjos caídos com seres humanos. Esses seres possuíam conhecimentos passados por anjos caídos? Faria sentido tanta força para carregar e cortar as pedras, tanto conhecimento para alinhar as pirâmides com as constelações, e cada detalhe minimamente calculado que atualmente não temos meios de reproduzir essas construções, que nos dias atuais estão desativadas. Embora o Egito seja famoso por suas pirâmides, outras civilizações ao redor do mundo também construíram estruturas piramidais, refletindo uma tendência arquitetônica mundial em diferentes contextos culturais e temporais.